Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata sobre assuntos do mundo condominial. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades do nosso programa. Hoje iniciaremos o programa com a participação do Walter, trazendo o tema que será tratado. Pessoal, na verdade entrou em vigor agora no dia 13 de julho a Lei 14.405 de 2022, que altera a destinação, o quórum, na verdade, para aprovar a destinação do condomínio e da unidade imobiliária. Antes, o Código Civil previa que precisaria de 100% do condomínio, ou seja, a totalidade de todos os condôminos, para fazer essa alteração. Agora, um quórum de 2/3 já é suficiente para poder fazer essa alteração da destinação, tanto do condomínio como da unidade imobiliária e das áreas. Aí a gente vai debater um pouco sobre isso. É importante a gente só colocar que quando se fala em alteração, não é virar de comercial para residencial, de residencial para comercial. Você pode atribuir um meio termo, que é o uso misto, né? Então, de repente, se pode colocar o condomínio para fins residenciais e comerciais, ou comerciais e residenciais, para que a coisa caminhe de uma forma positiva. Então, você pode ter as duas coisas ali, acaba com aquela proibição de fins comerciais em condomínios residenciais. Isso também pode resolver muita dessa discussão que a gente tem do Airbnb, de locação por temporada, do uso das unidades. Isso entra na alteração da destinação das áreas também internas do condomínio, que é quando você, por exemplo, precisa fazer uma inversão de um salão de festas para um salão de jogos. Acho que o Gustavo vai citar esse exemplo aí. Ou como eu peguei num outro condomínio que a gente queria inverter brinquedoteca aí, a academia por conta de questões estratégicas de localização interna, não era nenhuma questão de espaço. Mas de qualquer forma, eu acho que a redução do quórum de 100% para 2/3, apesar de ter facilitado, também não melhorou muita coisa, né? Porque para você ter os 2/3 é difícil e você vai continuar tendo que apelar também para a questão da Assembleia Permanente, que é um outro tema aí que a gente já conversou, ou que a gente vai conversar ainda, não sei como é que estão os programas, voltar nesse tema, né? Porque os 2/3, ele infelizmente é difícil de você conseguir também nos condomínios. Só quando você está falando em condomínios muito pequenos que é mais tranquilo. Eu acho que eu consegui isso umas 2 ou 3 vezes em 10 anos de sindicatura aí. Eu entendo que essa mudança da lei corrige um problema, né, que eu entendo ser crônico, né? Hoje, qualquer mudança que exija quórum unânime, na verdade, inviabiliza totalmente, né? Porque se um morador disser não quero, ou o morador que não está lá, ou o morador... Porque não é só a presença. Exatamente. É aprovar. Então, no meu entendimento, essa é um divisor de águas, principalmente para quem quer viabilizar alguns projetos. Porque realmente, e na verdade já existia, né, uma assessoria jurídica, eu não vou citar o nome porque não nos dá patrocínio, ele já tinha uma tese que eles defendiam, não, pode fazer com 2/3, mesmo mudança de destinação de área, porque existe jurisprudência e a gente consegue, de repente, tem defesa, né, na justiça se alguém questionar. Eu vou dar um exemplo prático do que isso muda, né? Eu tenho um condomínio, que é o condomínio que eu estou há mais tempo, estou quase 8 anos no comando. Nós temos um salão de festas, né? Porque quando a construtora projeta, nem sempre eles não imaginam a proporção que aquilo vai tomar, né? Ou não se atentam, ou não tem como prever o que vai ser lá no futuro. Então, a gente tem que procurar sempre se adequar. Então, tem um condomínio que o salão de festas ele é incompatível com a quantidade de moradores que existe lá e até o próprio nível que o condomínio atingiu hoje em dia. E anexo a ele tem um salão de festas, que é dividido por uma parede. Então, teoricamente uma obra simples de fazer, mas até hoje a gente estava buscando meios de fazer porque era unânime, porque envolvia mudança de destinação. Então, a gente estava avaliando os riscos, porque também sempre que você está num condomínio tem a turma da oposição, né? Então tem o risco de alguém denunciar. Então isso traz, agora nesse condomínio, vai ser possível com 2/3, embora seja difícil, né? Mas não é impossível como um unânime. Então esse tipo de situação a gente vai conseguir melhorar. Tem um condomínio, nesse mesmo condomínio, a construtora entregou 2 churrasqueiras no mesmo ambiente. Então você imagina fazer
2 festas, né, sem separação nenhuma, com uma grade separando. Então nós temos espaço em outro local para fazer e também não fazia por conta da mudança da destinação de área. Isso também será resolvido. Então, ao meu ver, essa lei veio aí para trazer mais conforto, né, e viabilizar uma série de projetos que estavam aí parados, né? Eu vou até porque no programa anterior, tu comentou do mini mercado, ninguém nunca te questionou que você está usando uma área Sim. que era destinada para outra coisa, para você colocar aquele mini mercado? Teve uma assembleia recentemente onde eu implantei que uma moradora... Tu faz sempre na assembleia a aprovação do mini mercado? Sim. A moradora questionou, a gente implantou lá nesse condomínio tem uma lavanderia coletiva, a gente não implantou esse mini mercado lá. Hein? E ela insistiu em dizer que era mudança de destinação. E não é, porque ali você apenas adicionou mais elementos, você não mudou, ela continua sendo uma lavanderia. Então, mas ainda nesse caso a gente poderia tratar, mas tem sim a questão de alguns espaços. Por que eu aprovo o mini mercado, que a gente falou no último programa? Por que eu aprovo o mini mercado em assembleia? Para mitigar os nossos riscos, né? Porque na pior das hipóteses, se alguém entrar na justiça e falar, não, mas eu levei para uma assembleia, eu indiquei qual era o local, conversei com vocês aprovaram, né? Então eu sempre tomo esse cuidado de aprovar em assembleia. Isso é importante aqui, pessoal, que a gente às vezes faz perguntas entre nós mesmos aqui, que é justamente para provocar essa discussão e que você também às vezes está com essa dúvida, né? Porque às vezes alguma pessoa em casa, ela, precisa de assembleia, não precisa de assembleia para isso, para aquilo. A gente voltando no negócio da lei. Até sem falar de política, o que eu acho mais interessante é que está se começando a se pensar em condomínio, né? Nós, como síndicos profissionais, na verdade, apesar de ter gente aí com mais tempo, com 10 anos, sei lá, talvez mais, não sei quanto tempo o Maurão está nessa... Uns 30. Tá nessa luta, não consigo dimensionar, assim, desse pessoal todo, quando que se começou essa história, mas eu vejo ainda que a gente está ainda desbravando a coisa, né? A gente tem muitos condomínios que estão passando de síndico orgânico para síndico profissional, e nem porque o síndico orgânico seja ruim, a gente já conversou com o Mauro, já sempre fala sobre isso, mas é que a pessoa tem outra atividade profissional, não tem tempo para se dedicar como deveria, né? Nós estamos aqui gravando hoje, mas tem pessoas nossas trabalhando nos condomínios porque o pessoal pode falar assim, mas eles estão ali, quem está cuidando do condomínio? Não, hoje eu tenho uma lavagem de caixa d'água num condomínio que não tem zelador, e eu tenho uma pessoa lá que vai acompanhar esse trabalho. Então a gente tem essa situação, e a gente está desbravando ainda essa condição do síndico profissional. E está se começando a ter, o Ricardo mesmo já teve no Congresso, fazendo discussões sobre algumas coisas, e está se começando a se pensar em condomínio, porque assim, quem inventou essa coisa dos 100%, na verdade não estava pensando no condomínio, na verdade criou lá um obstáculo e acabou, e na verdade com 2/3 a gente está falando em 75% da fração ideal, mais do que a grande esmagadora maioria do condomínio, para querer aquilo, né? Então, e as pessoas estão começando a debater coisas sobre condomínio, e apesar dos 2/3 ser difícil, mas agora depende também do todo, de quem é a favor, e rodar. Eu tive uma assembleia num condomínio que teve mais de 2/3 quando foi para decidir sobre portaria virtual. Tinha uma pessoa que era contra, o que ela fez? Ela correu o condomínio, ela conseguiu mobilizar as pessoas e tinha praticamente 80% dos presentes lá. E ela venceu dentro da possibilidade daquilo que ela queria. Eu acho interessante essa questão, porque você vê a movimentação do lobby, né? Sim. Quando interesse da pessoa, ela vai, foca, ela se mobiliza, ela caça a procuração, ela vai atrás de vizinho que ela nunca disse bom dia no elevador para conseguir o voto ali na Assembleia. E não deveria ser assim. Eu acho que deveria, quando a pessoa está falando do condomínio dela, ela tem que estar preocupada com aquilo que acontece, tem que participar ativamente. Então os 2/3 eles deveriam ser um quórum padrão. Natural, né? Natural, entendeu? Você está faltando desses 2/3 aquelas pessoas que estão fora, que estão viajando, que estão isso, estão aquilo. E a Assembleia de Condomínio, isso acontece também porque a Assembleia de Condomínio virou aquela coisa que é show de cadeirada, show de horror, é cansativo. Eu acho que isso também tem mudado um pouco com a característica com a profissionalização ou com o conhecimento que os síndicos têm adotado para melhorar esse processo, Forma de tornar conduzir, a forma de condução.
Então, todo esse... E isso, vocês estavam falando, não estou há 30 anos, eu estou há 10 só no mercado, tá, Gustavo? Por favor. Mas tem mudado muita coisa. Mas é o vovô do... Não, tem gente mais velha que eu aí no mercado. Não é de idade, é de... Não, gente há mais tempo que eu no mercado, pronto. Mas eu vejo assim, tem mudado muita coisa, mas a gente ainda está muito longe do ideal, quer dizer... Hoje o condomínio ele ainda está submisso, por exemplo, a questões de legislações como o Código de Obras de São Paulo, que é muito ruim para o condomínio em si. Sabe, quando você pega a questão, eles maximizam o lucro das construtoras no sentido de, vaga de garagem mal cabe um Cinquecento, sabe? E hoje todo mundo anda com carro grande. As vagas são todas grudadas, lixeiras são pequenas, então... Por quê? Porque se maximiza, as construtoras fizeram um trabalho delas no passado, sim, de ter um lobby para fazer a coisa funcionar do jeito que era interessante para eles, e agora algumas coisinhas estão começando a engatinhar e o mercado condominial está sendo olhado com outros olhos, porque muita gente olhou não com interesse financeiro, mas como um mercado de alto potencial. Sabe, quando é que você imaginava, por exemplo... Um Carrefour, desculpa, mas é loja grande, né? Não vai patrocinar a gente ainda. Mas um Carrefour querendo investir em mini mercado. Eu recebi uma ligação do Carrefour essa semana querendo implantar num dos condomínios que eu tenho. Mini mercado. Entendeu? Então aí você fala, se o Carrefour está olhando para este mercado condominial, é porque ele vê o futuro. A Omo com as lavanderias. Isso. A Omo a gente pode falar porque patrocina o Síndico 5 estrelas. Então essa a gente... Tá. Mas a Omo querendo fazer lavanderias em condomínios. Sabe, não é só a questão da rentabilidade, é visão da marca, é uma série de coisas aí. E isso vai trazer para o mercado condominial algumas mudanças na legislação que ainda são necessárias. Eu acho que talvez a gente não veja os herdeiros das empresas, os futuros síndicos profissionais ou futuros síndicos dos condomínios, colham muito mais benefícios que a gente está desbravando hoje. Mas essa lei já é um avanço caminho, nesse né? sentido. Processo nesse sentido. Uma sugestão... Não, só porque, assim, até emendando, teve a Assembleia Virtual, Assembleia adequações à realidade, adequações da lei. Na realidade. O que eu gostaria de trazer... Desculpa aí, mas tu aqui... percebeu que, assim, a gente tá dando mó boi pra tu falar pra caramba. Tá vendo, né? Não, você pode falar bastante hoje. Pode falar bastante. Você ficou quatro semanas sem aparecer. Bom, o que eu posso trazer para vocês como forma de contribuição para aqueles que têm alguma situação para mudar, né, uma área e como conseguir esse quórum, né? Nesse condomínio que a gente está trabalhando nisso, a ideia é nomear representantes de cada torre, são 4 torres, sei lá, pega 5 pessoas de cada torre e eles vão trabalhar dentro daquela torre. A gente faz um projetinho, já tem um projeto do que pretende ser aprovado, bater de porta em porta, olha, você está de acordo com esse projeto, né? Você pode na Assembleia, não posso, mas você topa contribuir, né, assinando uma procuração para que possamos avançar. Então, assim, o quórum de 2/3, repito aqui, para mim foi muito válido nessas questões, né? Porque antes não era impossível e hoje... fazendo um trabalho, né, se realmente as pessoas estiverem engajadas, né, porque tem alguns projetos, Mauro e Walter, que todo mundo quer, todos os moradores, nesse caso lá, exemplo, todos eles querem um salão maior, todos eles querem poder fazer uma festa maior. Sim. E você não está falando de supressão de área, não vou tirar aquele salão e levar ele sumir, não, o salão de jogos vai para outra área que é menos utilizada. Então, muitas vezes, todos os condomínios querem uma coisa, ou grande maioria 90% quer algo, só que ficava engessado por conta dessa lei. Quando eu fui síndico do meu condomínio, eu tentei implantar isso em 2014, 2015, justamente por isso, a construtora... Porque assim, o arquiteto, ele pensa lá quando ele constrói, desenha o condomínio, planeja, aquela coisa também bonita, né? Do jeito que ele tá, mas muitas vezes não é funcional. E não pensa na manutenção. Na manutenção, né? E a gente... Tem lá no meu condomínio 2 áreas muito boas, vazias, nada. E na época eu fiz a proposta da gente pegar inverter, trazer a brinquedoteca para a academia, tirar a brinquedoteca junto do salão de jogos, porque o salão de jogos é adolescente, a brinquedoteca são crianças menores. Para você entrar no salão de jogos, você tem que passar pela brinquedoteca. Então a minha ideia era trazer a brinquedoteca para o lugar da academia, trazer a academia para o lugar da brinquedoteca e do salão de jogos, onde você faria um espaço para dança, que o pessoal queria fazer dança, luta, tal, você poderia aumentar.
E os 2 espaços vazios, a gente criaria um salão de jogos com até um espaço para os homens assistir um futebol, botar uma TV grande lá, um sofá, tal, Jogos botar uma mesa de bilhar. né? Não, do Santos, esquece o Palmeiras. Deixa a Leila sair do Palmeiras, mas vamos mudar de assunto. E aí, o que acontece? 2 palmeirenses, eu tô perdido aqui. E aí, o que acontece? E num outro espaço, num dos outros espaços, fazer o espaço mulher, que as mulheres cobram. Pô, às vezes eu quero trazer minha manicure aqui, minha cabeleireira. E no final das contas não pôde, por quê? Eu até levei na Assembleia. Chegou lá, não tem o 100%, agora já mudou de figura. Então a mudança da lei já deu uma outra conotação pra gente. O Walter agora, a vantagem que ele tem é que ele pode fazer quadra de beach tênis na praia, né? Tem essas coisas todas. Santos é tamborel. Tamborel. Mas ainda, o beach tênis tá em alta, tá em alta. Mas uma coisa que eu acho interessante e necessária para o mercado, por exemplo, a gente tem um primeiro Código Civil que é de 64, sabe? É um negócio antigo pra caramba. O novo Código Civil já é de 2003, ele entrou em vigor em 2003. Também já está antigo, se a gente está falando em 20 anos hoje, ainda mais com as mudanças que a gente sofreu nos últimos 5 anos, não só em razão de pandemia, como de tecnologia, de avanço de uma série de coisas, das características do mundo. O mundo mudou nos últimos 5 anos, coisa que ele não tinha mudado nos outros 2000 anos anteriores. Então, é necessário não só para a legislação se adequar a essa nova realidade, como o próprio judiciário, porque vão ter momentos em que vai existir uma discordância. Você está alterando a destinação, você não tinha 2/3, você usou só com 50% mais 1. Quem nunca enfrentou essa discussão numa assembleia e tudo mais, ou quem nunca procurou a vírgula fora do lugar na convenção para conseguir O judiciário achar tem uma 3 brecha. instâncias por causa disso. Sempre alguém vai pensar diferente. Exato, sabe? Então, e muitas vezes quando se fala na questão de condomínio, a pessoa fala, tem oposição que não deixa, que não deixa, que não deixa. Mas o porquê que essa oposição está fazendo isso, né? Aquela pergunta que eu sempre coloco, ela está fazendo isso porque ela não gosta do síndico? Ela está fazendo isso porque ela é contra aquilo ali, ela tem uma base para ser contra aquilo, sabe? Se ela está fazendo isso porque ela não gosta do síndico, eles são burros pra cacete, desculpa o termo, mas é isso. Porque você está votando contra o síndico e não a favor do seu patrimônio. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido e muito bem elaborado pelas pessoas que estão cuidando do nosso dia a dia no geral aí. Até antes de tu encerrar, não sei se o Gustavo quer falar que eu... pegando o gancho em cima disso que tu falou, comentei isso antes, até tu citou no negócio da academia. Na verdade, os moradores estão se mobilizando para fazer uma reunião e eu falo assim, tem algumas pessoas e cada um tem um desejo diferente. Eles estão se mobilizando, mas cada um tem um desejo diferente. Um fica com raiva do síndico porque foi notificado. A pessoa não entende que assim, o condomínio é regido por regras. As regras não foram feitas pelo síndico. Não foi o síndico que fez a convenção, não foi o síndico que fez o regulamento interno, né? Não é o síndico que estipula as leis, né? Lembrando que essa lei foi promulgada sem veto algum, então do jeito que ela saiu do Congresso, ela foi sancionada. Então, assim, as pessoas têm que entender que a gente segue as leis. O pessoal estava muito acostumado com antigamente, não, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, dá um jeitinho... Porque o morador, que a gente falou, não é nada contra o síndico orgânico, mas o morador, ele é vizinho ali, então ele não quer muitas vezes se indispor, então ele faz vista grossa para alguma coisa. O síndico profissional não, ele é... Imparcial. Ele é eleito, as pessoas que elegem, elas elegem justamente pensando nisso, que a gente vá lá e vai agir conforme a lei, né? E aí as pessoas ficam, que é o que tu falou, é muita burrice a pessoa achar que é oposição. Para o síndico, ele quer que 100% das pessoas estejam satisfeitas. Que é impossível. E só é impossível. Finalizando, até pegando o gancho nisso que você falou, antes de encerrar o programa, Walter, as leis elas estão aí para ser cumpridas independente do que eu ache certo ou não. Sim. Sabe, eu ainda acho esse quórum de 2/3 ruim. Para mim tinha que ser maioria simples, porque tá ali o quem está se interessando, ou maioria, sei lá, 50% mais um do condomínio, sabe? Mas é a opinião pessoal que eu tenho, pessoal minha do Mauro. Agora, enquanto síndico, tem que valer os 2/3. O que tá sabe? Não interessa, é que nem outro dia eu ouvi falar assim, não, mas eu não tô nem aí para legislação, ou a lei tá aí para a gente achar uma brecha.
Fala, pô, gente, sabe, quem acha brecha em lei tá cometendo crime, desculpa. Sim. Entendeu? Então, são coisas que as pessoas têm que entender também, de não pessoalizar no síndico, independente de quem seja, a questão da necessidade de... A gente vai falar sobre a depreciação do patrimônio, vamos entrar muito nesse Vamos entrar assunto nessa aí. situação. Enfim, gente, é um tema, de um assunto novo que surgiu aí, a gente não completou um mês da data da gravação e da publicação da lei, né? Então ainda tem muita coisa que vai acontecer ao longo do período aí. Mas é isso, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque quanto mais vocês compartilharem, maior o conhecimento e a disseminação não só do programa Condomínio Soluções, como de toda a Conde TV e todas as informações a respeito do mercado condominial. E acesse a gente também nas plataformas de podcast, usando o seu player preferido aí. Um grande abraço e até a próxima.